E aí, pessoal? Vocês já pararam para pensar naquelas histórias antigas, lendas e profecias que ouvimos falar? E se algumas dessas profecias, escritas há milhares de anos, fossem mais do que apenas mitos? A Bíblia, um livro cheio de histórias e ensinamentos, tem várias profecias que intrigam teólogos e estudiosos há séculos. Neste vídeo, vamos explorar 5 profecias bíblicas incríveis que realmente aconteceram e moldaram a história da humanidade. Da ascensão e queda de grandes impérios ao destino de cidades inteiras, essas profecias nos dão uma visão fascinante do passado e um gostinho misterioso do futuro. Então, preparem a pipoca, porque vamos embarcar em uma viagem no tempo para desvendar as 5 profecias da Bíblia que se tornaram realidade. Nossa primeira parada é nas terras da antiga Fenícia, em uma cidade chamada Tiro. Tiro era uma potência marítima, famosa por sua riqueza, comércio e defesas imbatíveis, tipo um Rio de Janeiro da antiguidade. Mas, no século VI a.C., um profeta chamado Ezequiel fez uma previsão ousada. Ele disse que Tiro, apesar de todo o seu poder, seria destruída. Ezequiel descreveu a queda da cidade em detalhes no capítulo 26 do seu livro. Ele previu que Tiro seria atacada por vários povos, suas muralhas seriam derrubadas, suas torres destruídas e até o pó da cidade seria jogado no mar. Para uma cidade no auge do seu poder, a profecia de Ezequiel parecia impossível. 2 séculos depois, Alexandre, o Grande, entra em cena. Em sua busca por conquistar o mundo, ele decide tomar Tiro. O cerco de Tiro por Alexandre em 332 a.C. foi uma demonstração de estratégia militar e persistência. Ele ordenou que seus soldados usassem os destroços da cidade destruída para construir uma ponte até a ilha fortificada, tipo um jeitinho brasileiro da antiguidade. Essa façanha da engenharia permitiu que o exército de Alexandre sitiasse e finalmente invadisse Tiro, cumprindo a profecia de Ezequiel nos mínimos detalhes. Nossa próxima profecia nos leva ao coração da história judaica, mostrando a força da fé e a resiliência do povo judeu. No século 13 a.C., Moisés, o profeta que libertou os israelitas da escravidão no Egito, fez uma previsão emocionante. Ele disse que se os israelitas abandonassem os ensinamentos de Deus, enfrentariam tempos difíceis e seriam espalhados pelo mundo. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 64, registra a advertência de Moisés. O Senhor te espalhará entre todas as nações, de uma extremidade da terra até a outra. Em 70 d.C., as palavras de Moisés se cumpriram quando as legiões romanas, lideradas pelo futuro imperador Tito, sitiaram Jerusalém. A cidade, o coração espiritual do judaísmo, foi saqueada e o segundo templo, um local sagrado para os judeus do mundo todo, foi destruído. A destruição de Jerusalém marcou um ponto de virada para o povo judeu, levando à diáspora, sua dispersão pelo mundo. Apesar de todas as dificuldades, eles se apegaram à sua fé e identidade, formando uma comunidade global que ia além de fronteiras geográficas e culturais. A nossa terceira profecia nos leva de volta às escrituras judaicas, onde encontramos uma mensagem de esperança em meio à tristeza da diáspora, a promessa de retorno à sua terra natal. O profeta Ezequiel, escrevendo no século VI a.C., teve a ousadia de imaginar um tempo em que os ossos secos de Israel seriam revividos, simbolizando a reunião de um povo disperso. Ezequiel, capítulos 36 e 37, descrevem a promessa de Deus de reunir os israelitas de volta à sua terra, dando vida nova à sua nação. Avançando para o século XX, testemunhamos um dos eventos mais extraordinários da história moderna, o renascimento do Estado de Israel. Após os horrores do Holocausto, no qual 6 milhões de judeus foram assassinados pelo regime nazista, o movimento sionista ganhou força, lutando pela criação de um Estado judeu na Palestina.
Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion declarou a independência do Estado de Israel, cumprindo a antiga promessa de retorno. O renascimento de Israel como nação após 2000 anos de dispersão é uma prova da força da identidade judaica e um exemplo incrível de como uma profecia bíblica se tornou realidade nos tempos modernos. Nossa próxima parada nos leva ao Novo Testamento, onde encontramos Jesus de Nazaré, figura central do cristianismo, fazendo uma previsão sobre o destino de Jerusalém e seu sagrado templo. Jesus, conhecido por seus ensinamentos sobre amor, compaixão e o reino de Deus, também falou sobre o futuro, incluindo a destruição do segundo templo. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus está com seus discípulos no Monte das Oliveiras, de onde se vê toda a cidade de Jerusalém. Enquanto eles admiram a grandeza do templo, Jesus faz uma declaração chocante. Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será derrubado. Imaginem só a cara dos discípulos. O templo, o centro da vida religiosa judaica, era considerado a casa de Deus na terra. A ideia da sua destruição era impensável. Mas Jesus afirmou que esse evento aconteceria em pouco tempo. 40 anos depois, em 70 d.C., as palavras de Jesus se cumpriram. As legiões romanas, sob o comando de Tito, sitiaram Jerusalém, destruindo a cidade e o templo. Nossa última viagem profética nos leva de volta ao século VI a.C., para a corte do rei Nabucodonosor II da Babilônia. Nabucodonosor, um governante poderoso, teve um sonho perturbador que o deixou intrigado. Ele pediu ajuda aos seus conselheiros e adivinhos, mas ninguém conseguiu decifrar o significado do sonho. É aí que entra Daniel, um jovem exilado judeu conhecido por sua sabedoria e dom de interpretar sonhos. Daniel, inspirado por Deus, revelou a Nabucodonosor o significado do sonho, prevendo a ascensão e queda de impérios futuros. No capítulo 2 do livro de Daniel, lemos sobre a interpretação do sonho. Uma estátua gigante feita de diferentes metais representava uma sucessão de reinos. A cabeça de ouro simbolizava o próprio império de Nabucodonosor, a Babilônia, que seria sucedido por outro reino inferior. O peito e os braços de prata representavam o Império Medo-Persa, que conquistaria a Babilônia, mas também chegaria ao fim. A barriga e as coxas de bronze representavam o Império Grego sob o comando de Alexandre, o Grande, que dominaria a Pérsia e se espalharia por vastos territórios. De cidades vibrantes que viraram ruínas a povos dispersos que retornaram à sua terra natal, essas 5 profecias nos mostram como a Bíblia é capaz de ir além do tempo e falar sobre a história da humanidade. Cada profecia que vimos se concretizou, deixando uma marca profunda no curso da civilização. Esses eventos nos lembram que o passado, o presente e o futuro estão interligados e que mesmo em meio às incertezas e aos desafios do mundo, existe um plano maior em ação. Ao refletirmos sobre essas profecias que se cumpriram, ficamos maravilhados com a capacidade da Bíblia de lançar luz sobre os mistérios da história humana. E essas 5 profecias são apenas algumas entre as muitas que encontramos na Bíblia. Contem nos comentários qual delas vocês acharam mais incrível e não se esqueçam de se inscrever para mais vídeos sobre história, fé e os mistérios da Bíblia. Até a próxima! Continuem explorando, questionando e se maravilhando com os mistérios do nosso mundo.